Você pode estar se perguntando agora e se olhando, o que são essas retas aqui? Tipo, por que tem retas paralelas e retas perpendiculares formando esse pontinho, parecendo um sinal de hashtag mal feito? Se eu te falar que isso aqui é uma multiplicação, sim, por incrível que pareça, aqui está o resultado de uma multiplicação. É o quê? Bom, você pode estar pensando que agora realmente esse canal endoidou de vez, né? Mas não, o nome disso aqui é método japonês, também conhecido como método Maia, né? E essa, pessoal, é a nossa curiosidade dessa videoaula de hoje, né? Hoje, bom, chegou aquele sábado clássico e você já sabe, né? Vídeos de curiosidade e história da matemática. E hoje vamos falar sobre o método japonês. Aproveitando a playlist que estamos trabalhando atualmente de multiplicação, né? Hoje decidi trazer uma curiosidade em relação à multiplicação. Hoje vamos falar sobre um método diferente de você conseguir chegar no mesmo resultado sem ser com aquela operação clássica que a gente trabalha de multiplicação, né? Através apenas de retas e de pontinhos, você consegue chegar no mesmo resultado. Então, essa é a nossa curiosidade de hoje através do método japonês, onde vamos descobrir o resultado de uma operação de multiplicação sem precisar obrigatoriamente multiplicar. Basta desenhar algumas retas, contar uns pontinhos que você também chega no resultado. Parece estranho, mas você vai ver que funciona e funciona muito bem. Mas e aí, ficou curioso? Então, bora lá para a videoaula de hoje. Bom, pessoal, então bora lá entender melhor esse método Maia, método também conhecido como método japonês. Mas antes de só ressalvar, né, método Maia, porque acredita que quem criou esse processo de multiplicação foram os maias, né, e japonês, que é um local onde as pessoas utilizam esse método para poder efetuar a operação de multiplicação, beleza? Bom, mas bora lá. Como é que podemos efetuar esse processo de multiplicação? Para isso, iremos sempre utilizar retas paralelas e perpendiculares. Lembrando que retas paralelas são retas que sempre andam uma no lado da outra, porém elas nunca se cruzam. E retas perpendiculares são retas que se cruzam em um ponto, e nesse ponto onde elas se cruzam, formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Beleza? Então iremos utilizar esses dois tipos de reta para poder efetuar a operação de multiplicação. E como é que iremos operar a multiplicação? Bom, iremos pegar os nossos fatores e iremos reescrever eles nessa forma das linhas, as linhas paralelas e linhas perpendiculares. Então os números, que são os fatores que participam da multiplicação, iremos pegar eles e reescrever em formato de linhas. E aonde as linhas se cruzarem, onde formar os pontos, é onde vai estar o nosso resultado. Porque a gente vai contar a quantidade de pontos que são formados nesse processo de reescrever ele na forma de linhas, e assim iremos ter o nosso resultado. Bom, parece algo assim um pouco complicado, né? Mas iremos ver melhor no exemplo, isso na prática, né? Como é que vamos, através de linhas, obter um resultado de uma multiplicação. Bora lá entender melhor isso na prática. Com esses exemplos aqui, para poder entender melhor esse tal método japonês, beleza? Bom, mas antes fica uma pequena ressalva que a gente vai efetuar, né? Lembra que eu disse que a gente vai utilizar linhas paralelas e perpendiculares para poder efetuar o cálculo, né? Mas quem vai ser paralelo e quem vai ser perpendicular? Simples. Aqui temos o número 12 e o número 23. O 12, eu tenho que reescrever ele de forma de linhas, né? Linhas paralelas. Então, o número 1 e o número 2, eu vou reescrever ele na forma de linhas paralelas. Só que, em relação ao número 23, quando eu reescrever o número 23, vai ser perpendicular. Quer dizer o quê? Que as linhas do número 12 e as linhas do número 23, elas irão se cruzar. Aí que vai ter as linhas perpendiculares. Então, em relação ao seu fator, as linhas têm que ser paralelas, uma no lado da outra. Só que, em relação ao outro fator, elas vão ser perpendiculares porque elas vão se cruzar, beleza? E também fica uma outra ressalva. Quando as linhas se cruzarem, formando as retas perpendiculares, aí vai formar uma figura geométrica muito similar a um losango, um quadrilátero de 4 lados, né? Bem similar a várias placas de trânsito que a gente vê ao longo das cidades, beleza? Aí esse losango a gente vai utilizar ele como uma base para a gente saber quem tem que somar com quem, vai ser um ponto de referência nosso, beleza? Mas bora lá para a prática para entender melhor. Por exemplo, eu tenho aqui o número 12 multiplicado por 23. Bom, eu quero multiplicar ele. Posso utilizar o método clássico? Posso. Mas o objetivo desse vídeo aqui é a gente aprender um outro método, né? Então, vamos através do método japonês entender qual seria o resultado dessa multiplicação. Bom, vou reescrever o número 12, o primeiro fator, na forma de linhas. Então, o que eu faço? Ó,
Número 1, então, uma única linha. Ó, pronto. Número 2, então, duas linhas. Ó, reescrever ele aqui, duas linhas. Número 1, número 2. E essas retas, elas são paralelas, uma no lado da outra. Então, eu acabei de reescrever meu primeiro fator. Pronto, beleza. Agora, eu tenho que reescrever o número 23. Lembrando que o número 23, as suas linhas têm que ser perpendiculares em relação ao outro fator. Então, elas vão cruzar as outras linhas. Primeiro, número 2. Então, eu reescrevo na forma de duas linhas. E depois o número 3. Então, escrevo mais 3 linhas. Dou um espaço para poder saber que são números diferentes. Beleza? Pronto. Acabei de reescrever os meus fatores no método japonês através da linha, né? Uma linha, número 1. Duas linhas, número 2. Retas paralelas. Aí agora esse aqui, duas linhas, número 2. 3 linhas, número 3. Retas paralelas, só que em relação ao outro fator, perpendiculares, porque elas estão se cruzando. Beleza. Aí lembra que eu falei sobre a questão do losango? Olha só aqui no meio. Ó, aqui vai sempre formar perto de uma figura de um losango, beleza? Aí por que o losango? Simples. Quem tiver nessas pontas, a gente vai somar, vai contar a quantidade de pontos juntos. Quem tiver nessas extremidades, vai ser individual, vai ficar isolado sem somar. Então olha só, aqui vamos ter um valor, aqui vamos ter outro valor, e esses pontos aqui no meio que sobraram, a gente vai somar eles. Então, bora contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que meu primeiro número é 6. Agora vamos contar aqui no meio juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então meu próximo número é 7. E agora o da ponta, número 1 e número 2. Então, quer dizer que a multiplicação de 12 vezes 23 é 276. E você pode bem ir na sua calculadora agora conferir. Estou até colocando aqui no aplicativo para vocês poderem conferir também. Bateu o mesmo resultado. Então, esse é o método japonês, né? Você reescrever os fatores em forma de linhas, aí você vai contando os pontos. A quantidade de pontos que der vai ser o seu resultado final. Então, olha só, retas paralelas, só que perpendicular em relação sempre ao outro fator. Aí, você só vai contando e isolando os outros pontos, né? No final, você chega no resultado. Esse é o método Maia, também método japonês. Pode ser conhecido pelas duas maneiras. Beleza? Mas vamos conferir aqui com o outro. Quem sabe, pode ter sido só uma pura coincidência. Bom, vamos ver se com o último aqui também dá certo. 41 vezes 13. Bom, então eu tenho que escrever esses números no formato de linhas. Então, bora lá. Primeiro, número 4. Então, eu vou reescrever aqui, ó, 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Número 1, então eu escrevo uma linha aqui mais separado, né? Retas paralelas. Agora eu tenho que reescrever o número 13, só que agora eu vou reescrever ele como reta perpendicular em relação às que eu já escrevi e paralelas entre si. Então, bora lá. Número 1, uma linha. Número 3, 3 linhas. Pronto. Aí agora lembra da questão do losango. Ó. Sempre vai formar um losango, né? O das pontas a gente soma e o das extremidades você mantém. Então esse aqui, ó, e esse aqui eu não irei fazer nada, vai ser o resultado direto. E esses das pontas, ó, eu irei somar. Então bora ver. 1, 2, 3. Então quer dizer que o meu primeiro número é 3. Agora bora contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, mas espera aí, 13, então eu posso reescrever o número 13? Não. Lembra que até na multiplicação básica a gente utiliza, se o número ele passa de unidade e vira dezena, abaixa a unidade e a dezena você sobe para assumir com outro valor. Então, o outro vai somar nesse aqui. Então, abaixo o 3 e o 1, ele fica aqui para somar com esse carinha aqui. Mesma situação do nosso, né? Aí, bora ver aqui. Quantos pontos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Mais um daqui, 5. Então, quer dizer que 41 vezes 13 é 533. E olha aí na calculadora o mesmo
resultado também encontrado novamente. Olha aí, então também fica até uma ressalva interessante. Se a quantidade de pontos não der um número que seja uma unidade, então de 1 até o 9, né? Até contando com 0, se passar, virar uma dezena, você abaixa a unidade e a dezena, o número que for a dezena, você vai subir para somar com o da ponta, beleza? Mesmo processo da nossa multiplicação. Bom, e esse aqui é o método da multiplicação maia ou a japonesa, né? Que a gente aprendeu pelos dois nomes. Onde você vai reescrevendo o número em linhas paralelas em relação ao seu fator e perpendicular em relação ao outro fator. Aí você conta a quantidade de pontos e no final você chega no mesmo resultado que você iria encontrar utilizando outro método de multiplicação, como a nossa classe que a gente sempre utiliza. Interessante, né? Bom, mas bora lá para o nosso último exemplo do dia, né? Só para a gente confirmar ainda mais que o método realmente funciona. Olha só, 15 multiplicado por 30. Bom, primeira situação, então vou reescrever o número 15 através das linhas paralelas, né? Então, olha lá, uma linha, e aí número 5, então quer dizer que eu tenho mais 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, bora lá, número 30, então, primeiro, fator 3, né? Então, linhas perpendiculares em relação ao outro fator e paralelas em relação a si. 1, 2, 3 e número 0, então, 0 linhas, então não preciso reescrever, né? Aí lembra a questão do losango, né? O das pontas você soma e o das extremidades você mantém, né? Então, olha só, o da extremidade... Mas espera, eu não tenho ninguém nessa extremidade. Eu não tenho nenhum ponto, nenhuma reta se cruzando. Significa o quê? Se você não tem ninguém, se você tem uma quantidade de 0 pontos, quer dizer que o número é 0. Como aqui eu não tenho nenhum ponto, quer dizer que o número é 0. Pronto. Aí vamos ver aqui. Em relação agora ao meio, então essas extremidades. Bom, aqui em cima eu não tenho ninguém, então só conto quem está embaixo. Então, ó, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mas espera, opa, não deu uma unidade, deu uma dezena. Então abaixa a unidade e o valor que está na dezena vai somar com quem está na ponta. Então abaixo o 5 e o número 1 eu deixo aqui para ser somado com esses carinhas aqui. Aí bora ver. Eu tenho 1, 2, 3 pontinhos, mais 1, 4. Então, quer dizer que 15 vezes 30 dá 450. E, confirmando aí, resultado corretíssimo. Então, esse aqui, pessoal, é o método japonês, também conhecido como método Maia, né? Onde você pode conseguir o valor de uma multiplicação sem precisar operar. Só através de retas e pontos você consegue o mesmo resultado, né? Através de retas paralelas e retas perpendiculares. E os pontos que se formam no cruzamento é o seu resultado que você irá alcançar da multiplicação. Através de um método clássico, como a gente utiliza, você também chega no mesmo lugar. Então fica aqui essa curiosidade, né? Aproveitando a playlist de multiplicação que estamos trabalhando, onde agora uma curiosidade sobre multiplicação. Um método diferente para multiplicar, né? Mas fica até essa situação. Você pode estar falando, nossa, que massa, então eu só vou utilizar esse método. Não é um método que eu recomendo você sempre efetuar ou fazer operações com ele, né? Durante sua prova, atividade ou outras situações. É um método interessante, legal de se calcular, mas não quer dizer que é o melhor método que existe. Não, só porque você chegou no mesmo resultado só contando pontinhos, também é um método que demora, mesmo assim. Não é um que vai assim ganhar muito tempo em relação a uma prova, né? E imagina, aqui os números, ó, o maior número que eu trabalhei foi 5. Imagina você ter que fazer 8 retas. 9 retas. Ah, pensa aí em número. 89 multiplicado por 99. Você vai ter que fazer 8 retas, depois mais 9 retas, depois 9 retas e depois mais 9 retas, aí contar os pontos. Então, imagine a situação que, dependendo do valor que você trabalhar, esse método aqui não vai ser assim o recomendado para você calcular, né? O nosso método, que é o clássico, né? Você coloca os dois números, aí vai multiplicando o número por número, unidade, depois multiplica outra e soma os resultados. É um método excelente para se operar a multiplicação, não importa qual seja o valor, né? Esse aqui é um método interessante, show de bola, né?
É bem curioso como a gente consegue chegar no resultado, né? Mas, dependendo do valor que você trabalhar, não é um método recomendável para você utilizar. Então, caso você pense, nossa, que bacana, eu vou dedicar as próximas contas só nesse método para eu poder me aperfeiçoar ainda mais, pensa que se o mesmo tempo que você gastar fazendo esse método, você utilizar o método clássico, você vai se aperfeiçoar do mesmo jeito em ambos os métodos. Então, aí fica até a situação, você se encantou por esse aqui, só quer utilizar esse aqui? Repense, porque às vezes o método clássico que se ensina na sala de aula, hoje aqui no Brasil, é um ótimo método e é excelente. Basta apenas a gente dedicar um tempo a mais para a gente poder entender a beleza também do nosso método. Que é clássico, é perfeito, é objetivo e bem lógico. Porque esse aqui é interessante visualmente, porém, se a gente pensar dependendo em alguns valores específicos, ele se torna um método muito cansativo e bem chato também. Então, por isso que esse vídeo não tem como objetivo incentivar você a utilizar só esse método, não. É uma curiosidade matemática, é algo para mostrar diferente do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano, essa multiplicação a gente, se bobear, talvez você nunca ouviu falar nisso, eu também pouco se sabia dela antes de gravar esse vídeo, depois que eu montei o roteiro, né, então não se conhecia muito dela, então fica aquela situação, não quero incentivar vocês a só utilizar esse método, não, é uma curiosidade para a gente poder aprender novas maneiras, só que, também fica a ressalva, né, o método clássico que utilizamos, ele é excelente para operação de multiplicação e é o recomendável. Esse aqui fica mais por curiosidade e conhecimentos extra, mas não quer dizer que você tenha que utilizar esse método porque em algumas situações ele vai ser bem chatinho e bem cansativo de trabalhar, beleza? Então, pessoal, por aqui eu finalizo essa videoaula de hoje de curiosidades e histórias da matemática com a curiosidade de multiplicação, né? Aproveitando a playlist que estamos trabalhando atualmente. Então, pessoal, por aqui finalizo o vídeo e peço, você já sabe, né? Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade que vai vir aqui para o canal. E como também peço, compartilhe esse vídeo para a gente poder alcançar novas pessoas, novos alunos para aprender novos conhecimentos em relação à matemática aqui no Animave. Beleza então, pessoal? Bom, aguardo você no nosso próximo vídeo. Falou, até a próxima!